Thalia Hale. Vamos começar com um lobo bem antigo e bem poderoso. A gente não sabe como e nem quando a Thalia se tornou um alfa, mas a julgar por suas atitudes e liderança, tudo indica que ela herdou o status de alfa dos seus pais. O que muita gente não sabe é que o filho mais velho herda os poderes dos pais após a sua morte, exceto quando o indivíduo é morto por outro lobisomem. Laura Hale. Assim como a Thalia, que herdou os poderes após a morte dos seus pais, a Laura recebeu os olhos vermelhos após a Thalia falecer em um incêndio que foi causado pela Kate. O que torna ela mais forte do que outros alfas é que, além dela ser uma alfa, ela era uma evoluída, assim como a sua mãe. Antes da Thalia ir de arrasta, ela treinou a Laura para que ela pudesse ser a próxima líder da Alcathea Hale, e com isso ela conseguiu se tornar uma evoluída, que é tão rara quanto um alfa genuíno, ou talvez até mais. Depois que a família Hale foi extinta, a Laura, junto com o Derek, um dos poucos sobreviventes, foram para Londres, onde eles passaram os últimos 6 anos antes da Laura ser morta. Peter Hale, o primeiro alfa a aparecer na série e também o lobisomem com a aparência mais assustadora de todas. Sério, cara, que bicho feio, na moral. Foi o Peter que transformou o Scott em lobisomem e foi o Peter que despertou os poderes de Banshee da Lydia. Aquela forma assustadora que ele se tornava era simplesmente porque ele não conseguia controlar o seu lado monstro, e era por isso que fazia dele tão poderoso e tão intimidador. Ele se tornou um alfa após matar e roubar os poderes da Laura Hale, e só por isso você já entende o quão maluco ele é. Derek Hale. Depois de matar o Peter e vingar a sua irmã, Derek se tornou um novo alvo. Diferente do Peter, que não conseguiu construir uma Alcathea, o Derek montou a sua, com pelo menos 4 membros: Erica, Bod, Isaac e Cora. Ele também mordeu Jackson, só que não deu muito certo, né? Com a chegada dos caçadores e da Alcathea de alfas, toda a Alcathea do Derek foi morta, sobrando somente o Isaac e a Cora, que foi salva ao custo do seu poder de alfa. Por mais que não pareça, na adolescência, enquanto a Thalia treinava a Laura, foi o Peter que ajudou e treinou o Derek. O Derek, como alfa, não mostrou nenhum feito de força, tipo, ele não venceu ninguém forte de verdade. Ele perdeu pelo menos 2 vezes para a Kali, perdeu pro Jackson enquanto Jackson era um Kanima, e perdeu pro Ennis, os gêmeos Ethan e Aiden. Como foi dito pelo Ethan no episódio 9 da 3ª temporada, eles se tornaram alfas depois de ter recebido um treinamento do Deucalion, onde ele e o seu irmão aprenderam a se fundir e se tornar um lobo Voltron. Depois que eles aprenderam isso, eles mataram todos os membros da sua antiga Alcathea e depois mataram seu alfa. E vale dizer que, pela narrativa do Ethan, eles despedaçaram o cara. Por serem lobisomens gêmeos, eles conseguiram se tornar um baita lobisomem com uma transformação jamais vista antes. O Ennis, outro membro da Alcathea de alfas. O que sabemos sobre a sua história é que foi ele que tentou transformar a Paige em um lobisomem. Em termos de força bruta, o Ennis é muito mais forte do que outros alfas convencionais, pois diferente deles, o Ennis massacrou toda a sua Alcathea, incluindo o seu emissário. E por ele ter feito isso, ele acabou se tornando um aprimorado, que é muito mais forte do que os alfas convencionais. E vale lembrar que ele fez isso depois que os agentes mataram um de seus beta de uma forma tão brutal. A Kali, ela já era uma alfa lá nos anos 2000, junto com seu bando, e outros alfas como Deucalion e Ennis vieram para Beacon Hills para buscar a orientação da Thalia Hale. Depois daquele evento que aconteceu com o Deucalion, onde o mesmo perdeu a sua visão, a Kali junto com o Ennis massacraram todos os membros da sua Alcathea, incluindo a sua emissária, Julia Bacari, que mais tarde a gente iria conhecer como a Jennifer Blake. Por isso que a Kali se tornou o que a gente pode chamar de um alfa aumentado. Sobre a sua força, ela mostrou ser extremamente poderosa, não só por ela ser uma alfa, mas também por ter absorvido os poderes de quase uma dúzia de betas. Os principais feitos dela é de ter derrotado o Derek pelo menos 2 vezes, outro alfa que já tinha a sua Alcathea sobre sua tutela, o Deucalion. O Deucalion já era um alfa, o que lhe concedia muito, mas muito poder, mas depois do ataque do Gerard e mais a traição de um de seus beta, ele descobriu algo bem interessante sobre os alfas. Se eles matam os seus betas, eles absorvem os seus poderes. Então o Deucalion, completamente mudado depois de tudo que ele acabou de passar, ele foi lá e matou todos os seus beta, e dado a idade dele, ele deveria ter muito, mas muito beta, e com isso o Deucalion absorveu muito poder, mas tipo, muito mesmo, porque lá em 1977 o cara já era um alfa, porque foi ele que mordeu e transformou aquele caçador que era irmão do Gerard. E o pior é que foi o Deucalion que convenceu a Kali e o Ennis a fazerem o mesmo, assim se juntando e criando uma Alcathea somente de olhos vermelhos. O Deucalion era tão poderoso porque, além dele ser um aprimorado, ele era o alfa da Alcathea de alfas. Scott McCall, o nosso protagonista do show, conseguiu se tornar um alfa por mérito próprio, o que no universo de Teen Wolf é conhecido
como um alfa verdadeiro. É alguém que se torna um alfa sem ter que matar ou roubar o poder. Apesar do jeitão mais pacifista do Scott, não se engane, ele é muito, mas muito poderoso. No episódio 10 da quarta temporada, ficou bem claro que até mesmo um alfa genuíno pode perder o controle e acabar se tornando um monstro. O que diferencia o poder do Scott para os alfas convencionais é que só o Leah e mais tarde a Raiden poderia roubar os poderes do Scott, nem mesmo as garras de um garudo, como a gente viu lá na quinta temporada. Após aquela tentativa falha do Theo de roubar os poderes do Scott, ficou bem claro que um alfa genuíno fica muito mais forte quando ele tem a sua alcateia reunida. O Scott mesmo não conseguia nem mesmo se curar do ferimento do Theo, isso até ele conseguir reunir toda a sua alcateia. Satomi Ito, outro lobisomem bem antigo e muito poderoso, principalmente pela sua experiência. A Satomi tinha aproximadamente mais de 100 anos de idade quando ela faleceu lá em 2013, sendo que em 1940 ela já era um lobisomem, pois é, ela é muito velha. Depois da Segunda Guerra Mundial, a Satomi se tornou um alfa, não se sabe como, mas ela montou uma alcateia muito, mas muito grande, com pelo menos algumas dezenas de membros. Infelizmente, em 2 anos, a alcateia da Satomi foi completamente extinta, sendo que os 2 últimos membros foram mortos pelos caçadores da Morel. Douglas Garrett. Esse é um caso à parte porque ele é um híbrido de lobisomem alfa e leão, um Lostman. De acordo com o Theo e alguns flashbacks, o Douglas Garrett foi um soldado durante a Segunda Guerra Mundial. Depois de uma tentativa falha de transformar a caçada selvagem em seu exército pessoal, o Garrett foi capturado pelos médicos do medo e colocado em um tanque, onde ele passou os últimos 70 anos. Os cirurgiões fizeram isso porque ele tinha sido ferido pelo chicote de um Ghost Rider, e eles queriam usar o Garrett como uma cobaia para fazer experimentos. Após o Douglas sair do tanque lá em 2013, ele estava tão, mas tão poderoso que ele era capaz de matar um Ghost Rider com uma só mão, feito esse que era quase que impossível até o momento. Mas essa força desproporcional dele não era só por causa que ele era um híbrido, mas sim por causa que durante os 70 anos onde ele passou dentro do tanque, ele estava sendo aprimorado pelo soro que os médicos do medo tinham desenvolvido, graças ao ferimento dos Cavaleiros Fantasma no Garrett. Em termos de força bruta, o Douglas é o alfa mais forte já apresentado na série. Nem mesmo Delkelio seria capaz de vencer o Garrett em uma luta. A professora Finch. Eu tenho certeza que você também se surpreendeu ao saber que a senhorita Finch era um lobisomem, além do mais, um alfa. A senhorita Finch era um alfa do bando conhecido como Alcateia Primordial. Eles tinham várias histórias sobre como eles viviam, chegando até a haver boatos que eles haviam abandonado toda a sua humanidade e que matariam qualquer pessoa que entrasse em seu caminho. No entanto, a verdade era bem diferente. A senhorita Finch, a alfa do bando, reprimia a sua natureza, bem semelhante ao Stefan no início de Diário de um Vampiro. Derek Hale, agora como alfa genuíno e evoluído. No filme de Teen Wolf, que foi lançado em 2023, o Derek, assim como o Scott, conseguiu se tornar um alfa genuíno. Porém, o Derek não só conseguiu se tornar um genuíno, mas ele também já era um evoluído. Provavelmente, o Derek seja o lobisomem mais raro de Teen Wolf. Infelizmente, a gente não viu muito dele, porque foi no meio do sacrifício dele onde ele atingiu os status de verdadeiro alfa, provando que um Olhos Azuis pode se tornar um alfa genuíno também. Bom, esses são todos os lobisomens alfas de Teen Wolf. Se eu esqueci algum, deixa aí nos comentários. Também não se esqueça de deixar o like e se inscrever no canal. Bom, no mais é isso.